E segundo o IBGE, 27% da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. Os problemas de saneamento básico também atingem aqui o bairro Lomba Grande. E aqui em Novo Hamburgo. Veja na reportagem o problema que os moradores vêm enfrentando e os riscos à saúde provocados pela falta do esgoto encanado. Dona Juraci vive no loteamento Santa Catarina há quase 50 anos, mas há 3 vem convivendo com uma situação pouco agradável. O esgoto dos vizinhos desemboca em um córrego ao lado da sua casa. Esgoto céu aberto, isso fede mesmo, né? Que não tem aqui, eu acho que uma quadra, dá para sentir o fedor. Não é só eu que sofro, é a comunidade toda. Nos dias de chuva, o esgoto invade as casas, estragando móveis e eletrodomésticos. Segundo os moradores, o problema é de conhecimento da prefeitura, mas nada estaria sendo feito para solucionar a questão. Nós procuramos aqui o pessoal da prefeitura, através da secretaria que tem aqui no bairro da Lomba Grande, e falaram para nós, talvez até para tentar nos convencer de nós ficarmos quietos, que brevemente iriam resolver o problema. Aí, passado dias, trouxeram os canos para cá, trouxeram 2 cargas de canos de bueiro, só que acabaram levando os canos daqui para um outro local que eles estavam precisando e aqui o problema ficou. Na realidade, os canos não foram retirados de lá, eles foram colocados no mesmo lugar de destino, eles estavam depositados ali e os canos têm que ser começados a colocar de baixo para cima, não tem como começar de cima para baixo. Estão colocados naquela canalização que vai ser feita entre a estrada do Valarrai e o loteamento Santa Catarina, justamente para evitar aquela água parada ali. Segundo Lealdo, o local onde passa o esgoto é uma propriedade particular e foi necessária a permissão do proprietário do terreno para que a canalização pudesse ser feita. 2/3 da obra estão concluídos. Ele ainda explica que a canalização começou pela estrada oposta por conta de um acordo feito entre a secretaria e o dono do lote. E como foi uma promessa que a gente fez para o proprietário do terreno, de começar pela casa dele, porque até para não correr o risco de ficar o esgoto a céu aberto na frente da casa do proprietário, que nos foi tão gentil em nos ceder aquela parte para que passe o esgoto, né, daquela parte do loteamento por cima da propriedade dele. O esgoto a céu aberto e o mau cheiro são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores. Além disso, na época de chuvas, a água com dejetos invade as casas, o que aumenta o risco de proliferação de doenças. Principalmente algum problema gastrointestinal, tem as hepatites, né, tem as gastroenterites, você tem a leptospirose, né, você tem as infecções de pele. E realmente para crianças, né, pode dar problema para o desenvolvimento dessa criança. Pessoas idosas podem adoecer seriamente em contato com essas bactérias, em contato com esses vírus. Crio minha neta desde pequena, já apareceu alguns problemas de pele, calculo que deve de ser da nojeira que tem por aí. Os moradores relatam ainda o aparecimento de mosquitos e animais como ratos. Para a médica, são os idosos e as crianças os mais prejudicados. Por exemplo, a leptospirose, que também é transmitida pela água contaminada, o paciente pode ir a óbito em função disso, evoluindo com problemas sérios de rim e de fígado. Mas a solução do problema pode demorar um pouco. Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, a canalização não pode ser finalizada antes que as obras de pavimentação da Rua dos Carteiros seja concluída. Ele alega que sem um capeamento asfáltico, materiais como pedras e saibro podem entupir os canos, fazendo com que o problema continue. As obras de pavimentação devem estar prontas em 6 meses. Assim que tiver pronto o asfalto, com certeza vai estar pronta também aquela canalização ali. Vai terminar aquele problema da água parada naquela situação ali. Enquanto isso, o que os moradores podem fazer é ficar o máximo possível afastados da água contaminada. Tentar usar calçado o tempo todo, tentar se afastar desses dejetos, né? E a água que não é tratada, o ideal é que a água consumida seja fervida antes do consumo, que é a melhor forma de esterilizar essa água e depois deixá-la num pote fechado para que possa ser consumida sem problemas.